Tens caído no mesmo erro? Como vencer aquilo que te domina? Apresentando Pastor Gilberto Rodrigo. A graça e a paz, guerreiros do Senhor. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso? E eu peço a Deus que o Espírito Santo venha transbordar a essência da palavra em nossos corações. Bom, para nós respondermos a essa pergunta, nós temos que trazer no nosso coração 3 fundamentos importantes para que a gente não se perca no mundo espiritual. Existem 3 vontades: a vontade de Deus, a vontade do ser humano e a vontade do diabo. A título de exemplo, vamos buscar cada uma delas, observar através de versículos bíblicos. Amém? Vontade, então, de Deus. Vamos observar. Romanos 12, versículo 2. A Bíblia fala: não os amoldeis à prática deste mundo, mas renovais a vossa mente e experimentei a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vontade do Senhor. Agora, a vontade do ser humano está em Lucas 9, no versículo 23, versículo 24. O que Jesus ele disse? Se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é a vontade do homem submissa à vontade de Deus. Então agora vamos falar também da vontade do adversário. Está em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1. Fala assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, nós falamos aqui 3 vontades: do homem, né, de Deus, dos demônios. Falamos das 3. Agora, como que a gente está equilibrado no mundo espiritual? Quero que você anote onde você estiver, ou você volta esse vídeo que vai dizer assim: quando nós não submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, nós poderemos ficar vulneráveis à vontade do diabo. Grava isso no seu coração, amém? Então vamos colocar isso na prática. Lá em Mateus 16, no versículo 23, Jesus estava discorrendo com seu discípulo a respeito da crucificação. Ele disse para Pedro que era necessário que ele fosse traído, que ele fosse crucificado e ao 3º dia ele ressuscitaria. E Pedro então ele vai dizer para Jesus que de maneira nenhuma isso aconteceria com ele. E a Bíblia diz lá no versículo 23, olha o que Jesus disse para Pedro: e virando-se Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a de Deus, mas sim a dos homens. Ora, Jesus, quando ele vai para repreender, ele se dirige a Pedro, mas quando ele vai relatar, ele fala que é o Satanás que está influenciando Pedro. E quando ele vai completar a frase, ele está dizendo que está cogitando das coisas do homem, ou seja, coisas carnais. Em outras palavras, quando nós não sujeitamos a nossa vontade, a nossa percepção à vontade de Deus, nós ficamos vulneráveis à vontade do inimigo. Porque Pedro estava dizendo para Jesus: Senhor, será que é necessário o doloroso para o amoroso? Será que é necessário o Senhor passar mesmo pela cruz para poder nos trazer vida eterna, nos trazer salvação? Será que é necessário isso? Ou seja, Deus, o Senhor Jesus, ele repreende Pedro porque ele não estava alinhado à vontade de Deus. E toda vez que você tem uma vontade, você tem que buscar na palavra um alinhamento para ver se a sua vontade está alinhado à vontade do Senhor. Caso não esteja, o adversário pode se aproveitar dessa fragilidade sua. Lá em Tiago 3, versículo 14, versículo 15, a Bíblia diz assim: no entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Versículo 15. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus,
mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Então existe vontade do ser humano que faz uma ligação com a vontade das trevas. Então o adversário ele fica só ao derredor, experimentando ou inflamando ou inspirando outras vontades que seja desconectada aos céus. Então as pessoas veem que são armadilhadas, porque Gabriel fala que o homem faz planos, mas a última resposta vem do Senhor. Então quando você tiver alguma vontade, procura na palavra de Deus se está alinhado a sua vontade à vontade de Deus. Caso não esteja, aí você tem que pedir a Deus direção, discernimento, para que você não seja enganado e não seja, aproveitado pelo adversário. Porque o adversário aproveitou a fragilidade de Pedro, que não estava compreendendo o caminho estreito, para poder inflamar a mente de Pedro. Vamos continuar. Como vencer o próprio eu? Vamos lá. Gênesis capítulo 4, no versículo 7, fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Olha só que interessante. Ou seja, o desejo será contra ti. Nós vivemos num corpo o quê? Carnal. Então você vai ter desejo, você vai ter vontades, e essas vontades às vezes vai querer sobressair. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5 que a carne ela milita contra o espírito. O que Deus quer que você faz, às vezes você não faz, porque a carne ela guerreia, e o que a carne quer fazer, o espírito não quer. E como nós resolvermos isso? Uma vez Deus me deu uma parábola muito interessante que mudou a minha visão espiritual para melhor. Olha só, o tratamento de canal, a parábola da anestesia. Imagina que você vai ao dentista e você está cheio de dor. E você fala para o seu dentista, olha, aplica anestesia, porque está doendo demais. Aí vai lá, o dentista lá, aplica anestesia. Em outras palavras, a dor está lá, você só está anestesiado. Ou seja, dentro de você está as suas vontades. Através de uma vida de oração, de consagração, o Espírito Santo vai anestesiando a sua vontade para que Deus sobressaia dentro de ti. Grava isso no seu coração. Então, quando você alinha a sua vontade à vontade de Deus, aí sim você está equilibrado, você não está deixando brecha para que Satanás não se aproveita das suas fragilidades. Tiago 4,7 fala assim: portanto, sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você tem que colocar a sua vontade, sujeitando a vontade de Deus, para que você verdadeiramente tenha força para vencer as suas próprias fragilidades. Lá em Tiago 1,14-15, vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Às vezes as suas próprias vontades podem te arrastar para um caminho longe de Deus. É onde o adversário aproveita. Versículo 15. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Às vezes você sente aquele ataque na mente. E tudo que o adversário quer é que você consuma aquele ato. Às vezes você só está sendo influenciado. Então, qual é a dica que eu te dou? Lá em Salmos 1, a Bíblia diz para que você não venha habitar na roda dos escarnecedores. Vou dar um exemplo na prática para você. Se o seu problema é droga, é vício, sai daquele ponto de droga, porque aquilo pode te arrastar para que você venha consumir, para que você venha entrar numa vida de contrabando, de uma vida de morte, de uma vida de tráfico, porque você está no ambiente que está facilitando para o adversário. Pastor, o meu problema é bebida, então sai dos bares, sai daquelas companhias que vai te levar para que você fique embriagado, aquele lugar que vai tirar a sua mente de um estágio de equilíbrio. Pastor, meu problema é pornografia, então larga aqueles filmes, joga aqueles vídeos que sabe que fica distorcendo os valores do amor do seu coração, joga fora. Então você tem que se desconectar daquela vontade sua que fica alvoroçada, que muitas vezes dá espaço para a vontade do adversário. Hebreus 12:4, para a gente fechar, fala assim: ora,
na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Ou seja, é uma luta contra você mesmo para que a vontade de Deus prevaleça. Então, a dica final: sujeita a sua vida, a sua mente, à mente de Cristo. Por isso que a Bíblia fala: portanto, sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aí sim, você consegue prevalecer, porque às vezes a pessoa cai no mesmo erro, mas ela não sai daquele ambiente que alvoroça sua alma. Então é uma dica de ouro para o seu coração, para que você consiga vencer as adversidades. Lembra, a vontade está dentro de você. O Espírito Santo, através de uma vida de oração, de consagração, de renúncia, de santidade, ele começa então a sobressair, dominar o seu corpo, dominar as suas vontades. Aí você está sujeito à vontade de Deus. Você alinhou a sua vontade com a vontade de Deus. Aí sim, você vai ver quantas maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida. Se essa palavra falou no seu coração, peço que você venha dar um like, inscreva no canal, compartilhe para o máximo de pessoas, para que mais pessoas sejam preparadas nesses últimos tempos. Um beijo no seu coração, em Cristo Jesus.